enfrentaram bloqueios navais, colapso comercial e escassez de alimentos. Os invernos rigorosos agravavam ainda mais a situação. Os campos estavam congelados, o transporte terrestre era quase impossível e o mar, embora perigoso, era a única esperança. Nesse cenário de desespero, um fenômeno natural virou lenda. Cardumes gigantescos de arenque começaram a surgir repentinamente nas águas costeiras do norte da Noruega, atraindo vida marítima e salvando vilarejos inteiros da fome através de sua pesca e consumo direto. As pessoas diziam que era um presente de Deus ou um milagre do mar, surgindo no exato momento em que tudo parecia perdido. O arenque é um peixe simples, pequeno e semelhante a uma sardinha. Porém, sua grandiosidade estava em salvar muitas vidas da fome através de sua pesca, consumo e venda. Este simples peixinho nos trouxe uma grande revelação de Deus. Alguém comum e simples como nós pode ser chamado para uma grande obra. Cooperar com a grande missão do Senhor em salvar a humanidade. Ser arenque é entender o chamado ao sacerdócio, ministrar a Deus, trazer vida marítima e ministrar aos homens, alimentar o vilarejo. Ser arenque é entender que é preciso um mergulho profundo e sem volta. Ato 1. O chamamento. Parecia um dia comum, com acontecimentos rotineiros. Mas foi ali, no ordinário, que eu ouvi uma voz. Entre serafins, lágrimas e revelações, eu só tive uma resposta. Eis-me aqui, envia-me a mim.
do Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam todo o templo. Os serafins por cima dele voavam ao redor e se uniam para cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Que toda a terra seja cheia da sua glória. Que toda a terra seja cheia da sua glória. Que toda a terra seja cheia da sua glória. Que toda a terra seja cheia da sua glória. Quem dera como os seres viventes tivéssemos 1000 olhos pra te ver, 24 horas, 24 horas, 24 horas. Quem dera como os seres viventes tivéssemos 1000 olhos pra te ver, 24 horas, 24 horas, 24 horas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Que toda a terra seja cheia da sua glória. Que toda a terra seja cheia da sua glória. Que toda a terra seja cheia da sua glória. Que toda a terra seja cheia da sua glória. Quem dera como os seres viventes tivéssemos 1000 olhos pra te ver, 24 horas, 24 horas, 24 horas. Quem dera como os seres viventes tivéssemos 1000 olhos pra te ver, 24 horas, 24 horas, 24 horas. Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ato 2. O conflito interno. Quem sou eu? Um simples arenque. Um peixe comum. Eu tô longe de ser o maior ou o mais belo. Mas, de repente, meu coração foi tocado por uma brasa viva. E os meus lábios, impelidos a dizer que tu és o meu maior tesouro. Você me pediu o meu maior tesouro. E depois eu percebi que ele nem valia tanto assim. Ao andar um pouco mais, você me pediu meu outro tesouro. Logo eu fui perceber que ele nem valia tanto assim pra mim. Pois olhando em teus olhos pude ver que você, só você, é o meu maior tesouro. É o meu maior tesouro. Pois onde estiver o meu tesouro, ali repousará meu coração. Que o nível dos meus desencantos seja vencido por nossa paixão. Expectativas, emoções escrevem cartas pra me convencer. Mas teus olhos me mostraram que o melhor é tudo vender.
Ato 3. Filiação. E nesse caminho de falar sobre você, por mais que existam dias solitários, o teu espírito testifica ao meu espírito que eu sou teu filho. Rejeito todo abraço da orfandade e meu espírito clama: Abba, Pai. Teu espírito me revela quem és. És o Cristo, a pedra principal. Você foi aos céus, mas sozinhos não nos deixou. Quão alto, quão largo, quão profundo é esse amor. Quão alto, quão largo, quão profundo é esse amor. Me cerca por todos os lados, derrete o meu coração. Me cerca por todos os lados, derrete o meu coração. Teu espírito me revela quem és. És o Cristo, a pedra principal. Você foi aos céus, mas sozinhos não nos deixou. Quão alto, quão largo, quão profundo é esse amor. Quão alto, quão largo, quão profundo é esse amor. Me cerca por todos os lados, derrete o meu coração. Me cerca por todos os lados, derrete o meu coração. Você está perto, não está longe de mim. 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 Mais perto, mais perto eu quero estar. Mais perto, mais perto, mais perto eu quero estar. Mais perto, mais perto, mais perto eu quero estar. Mais perto, mais perto, mais perto eu quero estar. Você está perto, não está longe de mim. Você está perto, não está longe de mim. Pertinho de mim. Você está perto, não está longe de mim. Você está perto, não está longe de mim. Ato 4. O êxtase. Por isso, esse espírito me faz desejar
ter os lábios com a pena de um habilidoso escritor. Me deixe ficar aqui. Quero morar eternamente na beleza da tua santidade. O teu palácio é feito de fidelidade. A terra é onde apoia os seus pés. E eu irei te amar pela eternidade. Minha boca sempre haverá poesias para te adorar, pois minha alma não se cansa de por ti se apaixonar. Misericórdia, bondade me perseguem a cada raiar do sol, e nos teus olhos eu me perco diante de tanta beleza e amor. O teu palácio é feito de fidelidade. A terra é onde apoia os seus pés. E eu irei te amar pela eternidade. Em minha boca sempre haverá poesias para te adorar, pois minha alma não se cansa de por ti se apaixonar. Misericórdia, bondade me perseguem a cada raiar do sol, e nos teus olhos eu me perco diante de tanta beleza e amor. Misericórdia, bondade me perseguem a cada raiar do sol, e nos teus olhos eu me perco diante de tanta beleza e amor. Cantar
cantarei tua bondade pra sempre e sempre. Cantarei tua bondade, viverei tua bondade pra sempre e sempre. Ato 5. Deleite. Me fez como seu jardim, cuidado exclusivamente pelas suas mãos. Os homens, eles têm muitas paixões, mas a minha é desfalecer de amor aos teus pés. Nos teus olhos encontrei o universo. Não há lugar que me dê maior senso de pertencimento Do que qualquer lugar com você, do que qualquer lugar com você. Não há nome que me dê maior senso de identidade Do que o teu sobre o meu,
preferida é quando estou aos teus pés. Me faltam palavras pra te descrever. Me falta o fôlego quando eu olho pra você. Me faltam palavras pra te descrever. Me falta o fôlego quando eu olho pra você. Meu lugar preferido é quando estou aos teus pés. Meu lugar preferido é quando estou aos teus pés. Não há outro lugar. Meu lugar preferido é quando estou aos teus pés. Meu lugar preferido é quando estou aos teus pés. Queremos estar aos teus pés e escolher a boa parte. Não te faça ser aqueles que escolhem a boa parte e se derramam aos teus pés. O que Maria viu, o que Maria viu, que se ajoelhou, lavando seus pés. O que Maria viu, o que Maria viu, que se ajoelhou, lavando seus pés. Nos deixe ver, abra os nossos olhos para ver. Nos deixe ver, abre os nossos olhos para ver aquilo que Maria viu. Queremos escolher a boa parte. Queremos escolher a boa parte. Queremos escolher a boa parte, pois nada, nada, nada tem mais valor. Queremos escolher a boa parte. Queremos escolher a boa parte. Queremos escolher a boa parte, pois ela nunca nos será tirada. Queremos escolher a boa parte. Queremos escolher a boa parte. Queremos escolher a boa parte, pois ela nunca nos será tirada. Queremos escolher a boa parte, pois ela nunca, nunca, nunca nos será tirada. Faltam palavras pra te descrever. Me falta o fôlego quando eu olho pra você. Meu lugar preferido é quando estou aos seus pés. Meu lugar preferido é quando estou aos teus pés. Jesus, nós honramos o seu nome. Espírito Santo de Deus, nós honramos o seu nome nesse lugar. Eu oro para que todas as luzes sobre nós se apaguem, que somente a sua luz brilhe nesse lugar. Que o seu nome seja exaltado nesse lugar. Que ao sairmos por essa porta, nós nos lembremos de quem o Senhor é, de
tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Em nome de Jesus. Eu quero começar fazendo uma analogia. Eu vou comparar aqui a vida terrena, a nossa vida aqui na Terra, com a Terra mesmo, e a presença de Deus como o mar. Deu para entender? O tema do nosso EP é preciso um mergulho profundo e sem volta. E quando eu comecei a pensar sobre isso, e aí eu percebo que quando a gente é encontrado por Deus e a gente entra nesse caminho, nessa jornada de conhecimento do Senhor, a gente frequentemente se depara com esses dois caminhos. O caminho de a gente entender que aquele lugar da presença de Deus é um lugar que a gente quer habitar, que é um lugar incrível. Mas o outro lugar, que são as paixões dessa terra que nos seduzem, os nossos olhos sempre ficam constantemente se voltando para elas, e muitas vezes elas nos tiram do lugar da presença. E eu fiquei refletindo sobre isso, o que será que nos impede de fato, a gente mergulhar nesse mar da presença e não mais voltar? Ou o outro caminho, que é a gente sempre ficar indo e vindo, e a gente flerta com essa terra porque é bom, e a gente volta e mergulha no mar porque é bom também, e a gente não se decide em qual lugar a gente fica. E eu comecei a refletir sobre isso, e eu entendo que quando a gente faz isso é porque em nós falta um entendimento de eternidade. Em Eclesiastes 3:11, a palavra diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso significa que todo o nosso anseio por ser um ser eterno não vem de nós. Todo esse nosso anseio de querer viver para sempre, de não querer morrer, do medo da morte, é um anseio que Deus Pai colocou dentro de nós, porque Ele anseia que nós sejamos seres eternos com Ele. E aí, para a gente partir, eu quero definir eternidade. Se você cresceu na igreja, provavelmente você já ouviu isso muitas vezes. Mas eu vou ler com vocês aqui agora. João 17. João 17. Nesse capítulo aqui, nesses 3 primeiros versículos, a Bíblia define o que é a vida eterna. E eu vou ler. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. No versículo 3, ele define o que é a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso significa que a vida eterna não é um lugar. A vida eterna é o conhecimento de uma pessoa. E se a gente for parar para pensar nisso, será que a gente anseia mesmo a vida eterna? Porque se a vida eterna é conhecer a Jesus, e a gente tem a oportunidade de conhecer Ele desde aqui na Terra, e a gente não faz isso, a gente não inclui Deus na nossa rotina, a gente não inclui Deus nos nossos sonhos, a gente não inclui Deus no nosso dia a dia, como que a gente abre a boca para falar que quer uma vida eterna se a gente não para conhecer esse Deus? Se a vida eterna é o conhecer de uma pessoa. E eu quero falar aqui com vocês sobre 3 aspectos que eu separei assim, na minha cabeça. Que são coisas que eu percebo que nos impedem de viver essa vida terrena com a consciência de eternidade. Porque não estou falando aqui para você esquecer a sua vida terrena, porque não tem como, mas os boletos chegam, as dificuldades aparecem, e é verdade. Só que existe um segredo que a palavra nos ensina sobre a gente viver essa vida terrena com os olhos fitos na eternidade, com o entendimento de que a gente está passando por aqui, de que a vida aqui na Terra, ela não tem um fim em si mesmo. Então, toda dor que a gente passa é ressignificado. Todo problema é ressignificado. Toda dificuldade é ressignificado porque nós temos a luz da palavra para guiar a nossa vida. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui é o medo. E eu quero que vocês abram comigo em Gênesis 2.
Não deixei nada marcado. Gênesis 2:25. Lá no início, lá no jardim. Gênesis 2:25. Aqui eu vou contextualizar, né? Adão e Eva estavam no jardim do Éden que Deus tinha feito para eles. E aí no versículo 25 ele fala: ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Isso aqui foi antes deles comerem do fruto. Eles estavam nus e não percebiam que estavam nus. Agora eu vou para o 3. 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus te disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe da fruta e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim, achando que poderiam se esconder de Deus. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Versículo 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Nesse versículo aqui, por que eles se esconderam nessa etapa? Porque agora eles tinham pecado. E Adão, ele não era só um homem pecador. Agora ele era um homem consciente do pecado. E consciente desse pecado, ele era dotado de culpa. Então, quando ele se viu diante de um Deus que é santo, e ele com aquela culpa do pecado, ele teve medo. E ele se escondeu e tentou fazer para si mesmo um vestimento. Então, eu percebo que muitas vezes a gente faz isso com Deus. A gente vê a nossa miserabilidade, nossos erros, e a gente olha para Deus e fala: não tem jeito, eu vou me esconder de você. E o medo, ele agiu por medo de que Deus visse a nudez dele, a miserabilidade dele. Ele se escondeu de Deus. Então, o medo é algo que pode nos impedir de enxergar a vida eterna. Porque a gente fica preso no entendimento de que nós somos pecadores, de que nós não tem chance para nós. E o segundo ponto que eu quero falar é sobre a gente não entender que a gente não merece, mas quem faz por nós é Deus. Nesses versículos que eu acabei de ler, no capítulo 3, 21, diz que eles fizeram para si roupas de figueira. Eles mesmos pegaram lá as folhas da figueira e fizeram a roupa e tentaram se apresentar diante de Deus, tipo assim: estou bem agora. E aí Deus olhou para eles, para aquela toda a situação, e perguntou: o que vocês fizeram? E aí Adão fala: não, eu botei aqui essa roupa e tal, tentando me esconder, tive medo, me escondi de você, fiz a roupa. Quando eu refleti sobre isso, sobre a folha de figueira, me veio muito como se essa atitude de Adão e Eva, de tentarem fazer para si mesmos uma roupa, uma vestimenta, é quando a gente tenta, a gente mesmo, se purificar. É a gente achando que a gente mesmo, a gente consegue resolver a nossa vida. É a gente sendo orgulhoso de falar assim: eu errei e eu mesmo resolvo. Eu errei e eu mesmo consigo resolver. Eu não preciso da sua ajuda. Eles acharam que eles mesmos poderiam. Só que essa folha de figueira, na verdade, é uma maquiagem. E quantas vezes a gente não se apresenta assim diante de Deus? Porque as folhas de figueira, a gente pode enganar as pessoas. Talvez com a nossa folha de figueira, a gente engane os nossos pais, a gente engane os nossos líderes. A gente se engane mesmo, botando no espelho, a gente se olha e fala: tá tudo bem. Mas por dentro, a gente está sujo. A gente precisa de se arrepender. Mas a gente não se dá conta, porque a gente acha que a folha de figueira é suficiente. Só que Jesus, ele condena uma vida de aparência.
nos evangelhos, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas tem um episódio, que é o episódio da figueira, que Jesus amaldiçoa a figueira e queima a figueira, ela fala, essa figueira está amaldiçoada. E nesse episódio, Jesus olhou para a figueira estava cheia de flores, cheia de folhas. E naquela estação não era a estação de fruto. Só que a figueira estava cheia de folha. E quando uma figueira está cheia de folha, significa que ela tem fruto. E quando Jesus olhou de longe, ok, se ela tem folha, ela tem fruto. Quando ele se aproximou, não tinha fruto. E aí Jesus amaldiçoou. Por quê? Porque Jesus não tolera uma vida de aparência. Não adianta a gente achar que se vestindo com a folha de figueira e tapando a nossa nudez, a gente está resolvendo tudo. Não adianta a gente achar que com as nossas próprias mãos a gente vai conseguir se purificar, porque nós não temos esse poder. E aí, no versículo 21, do capítulo 3, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Aí você pergunta, mas eles já não estavam vestidos? Eles estavam vestidos de mentira. Eles estavam vestidos de coisas que a gente acha que consegue fazer com a nossa mão. Mas Deus olhou para eles e falou, deixa que eu resolvo. Deus falou, eu vou fazer para vocês uma vestimenta. Pensa que eles já tinham pecado. E esse é o mesmo Deus. No versículo 21, ele fala que Deus fez vestimentas. E eu gosto muito de ver o original das palavras. E o original dessa palavra é linho. Essa vestimenta era como se fosse a mesma palavra no original usada para vestimenta de linho. E em Apocalipse, a palavra diz que nós, como noiva de Cristo, estaremos vestidos de uma roupa de linho puro. Isso significa que lá no jardim, Deus já estava mostrando para nós o plano da redenção de Cristo. Que Ele viria, que Ele nos salvaria e que Ele nos faria como noiva, com uma vestimenta limpa diante dEle. Isso nos mostra que não adianta a gente tentar, a gente mesmo se vestir. Não adianta a gente tentar a gente mesmo tecer roupas para nós. Nós precisamos deixar que o próprio Deus nos vista. Que o próprio Deus faça roupa para nós e nos vista e nos purifique de novo. Quando a gente entende que o amor de Deus é muito maior do que a gente imagina, o peso diminui muito. Porque a gente entende que não é sobre nós. É o Espírito Santo de Deus em nós. E a prova do amor de Deus, depois de eles terem pecado, está aqui no versículo 22 em diante, que ele fala. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Ou seja, Deus falou, Adão pecou, Adão e Eva pecaram. Se eles continuarem aqui no jardim, eles podem comer dessa árvore, que é a árvore que dá a vida eterna para eles. Se eles comerem desse fruto, eles serão seres que viverão eternamente em pecado. E aí Deus fez isso aqui no versículo 24. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, o homem pecou. Deus tirou o homem do jardim porque o pecado tem consequência. Mas o que Deus fez? Mesmo depois de tudo isso, Deus tirou o homem pensando que se ele comesse daquele fruto, ele viveria eternamente em pecado. Não só satisfeito em expulsar o homem para livrar ele de viver eternamente em pecado, Deus colocou querubins que guardavam o caminho até a árvore, para que o homem nunca mais não tivesse a oportunidade de comer daquele fruto. Esse é o mesmo Deus que está aqui disponível para nós. O mesmo Deus que nos impede de comer do fruto que vai nos fazer viver eternamente em pecado.
E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui, que nos impede de viver essa vida de eternidade, é Filipenses, quero abrir agora, Filipenses 3. O terceiro ponto é ser inimigo da cruz. Na Páscoa desse ano, eu acordei. E aí o Espírito Santo falou comigo, abre Filipenses 3. Aí eu abri em Filipenses 3. E aí ele falou, você sabia que tem como ser inimigo da cruz sendo crente? Aí eu não. Aí eu comecei a ler versículo Filipenses 3:17. E isso me tocou muito. Porque o que você pensa quando eu te pergunto assim, o que é ser inimigo da cruz? Você assim, não amar a Deus, pecar por aí adoidado, não reconhecer a Deus como seu Salvador. Só que tem como a gente ser inimigo da cruz vindo para a igreja. Tem como a gente ser inimigo da cruz estando na escala da igreja. Tem como a gente ser inimigo da cruz lendo a Bíblia todo dia. Tem como a gente ser inimigo da cruz. E eu vou ler com vocês aqui agora. Filipenses 3:17 ao 21. Irmãos, sede imitadores meus e observai o que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Ou seja, ser o inimigo da cruz é ser aquele que tem o seu próprio ventre como Deus. E o que é ter o seu próprio ventre como Deus? É você achar que você tem o direito de viver a vida do seu jeito. É você querer fazer suas próprias escolhas. É você querer fazer os seus próprios planos. Porque assim, Deus tem um plano. Só que na nossa cabeça humana, a gente acha que a gente precisa incluir Deus no nosso. E não que a gente precisa ser incluído no dele. Isso é um grande equívoco. Porque Deus tem um plano. E Ele quer que a gente entenda esse plano. E que a gente acesse e viva esse plano. Mas, na nossa natureza pecaminosa, o que a gente faz? A gente tem um plano nosso. E a gente fala, Deus me abençoa. Deus, abençoe esse meu sonho. Deus, abençoe esse meu projeto. E às vezes, gente, não são coisas ilícitas. Às vezes são coisas ilícitas, como você ter sua casa, seu carro, seu emprego, seu sonho realizado. Não tem problema nisso. A questão é, qual é a motivação? Você está fazendo isso, você está sonhando isso, tudo aquilo que você quer. Qual é a motivação? Por que você quer o que você quer? Por que você sonha com o que você sonha? Porque você quer que seja um bem para você, quem dirá, no máximo, para os seus familiares? Ou será que você entende o plano de Deus? Se a gente não vive uma vida assim, a gente está sendo inimigo da cruz. Porque a gente faz tudo do nosso jeito, o nosso Deus é o nosso ventre, e ele fala no final desse capítulo, do versículo 19. Só se preocupam com as coisas terrenas. Hoje mesmo, quantas vezes a gente parou para pensar hoje na eternidade? Ou será que a gente só pensou nos nossos problemas terrenos? Se a gente vive uma vida constantemente só pensando nessa vida da terra, e tudo que a gente faz é só para essa terra, e todos os nossos projetos são só para essa terra, e tudo que a gente corre atrás tem só um fim nessa terra, significa que nós estamos sendo inimigos da cruz. No versículo 20 ele fala, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Deus quer nos lembrar essa noite que nós não somos daqui, que a nossa pátria está nos céus, que nós somos peregrinos nessa terra, que nós estamos por aqui de passagem. Ele quer nos relembrar que a nossa pátria está nos céus. E, para finalizar, eu quero abrir 2 Coríntios. 2 Coríntios 5. Segunda Coríntios 5:1.
sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos de nossa habitação celestial. Se, todavia, fomos encontrados vestidos e não nus. Fazendo um link com o que eu falei anteriormente, a pergunta é, se Deus nos encontrar agora, nós seremos encontrados vestidos ou nus? Vestidos ou nus? Quando Adão e Eva foram encontrados por Deus depois do pecado, eles falaram assim, estou nu. Percebi que eu estou nu. Ele percebeu o interior pecaminoso e, tentando fugir, ele fez as roupas de figueira para si. E a pergunta que Deus nos faz é, nós seremos encontrados nus da nossa vergonha, no nosso pecado, ou nós seremos encontrados vestidos. Vestidos de quê? Com a roupa que Deus fez para nós. Com a roupa que Ele teceu com suas próprias mãos. Nós temos permitido que Deus nos forme como uma noiva. Que Deus nos purifique. Que Jesus nos purifique. Que nós sejamos a noiva para Ele. Versículo 4. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Isso é muito poderoso. No nosso interior, a gente anseia por uma eternidade. A gente anseia que esse corpo carnal seja revestido por algo glorioso. E isso só Deus é capaz de fazer por nós. E no versículo 5 ele fala, ora, o próprio Deus, quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Eu acho isso muito forte. Porque quando você vai penhorar algo, tipo, vou penhorar, sei lá, comprei uma casa, aí vou penhorar o carro. Significa que se você não puder pagar algo, você coloca algo mais valioso, caso você perca aquilo, para aquilo cobrir. Isso significa que Deus falou, eu botei o que eu tenho de mais valioso dentro de vocês, como penhor. Ou seja, o Espírito de Deus dentro de nós é um penhor. É uma comprovação de que Ele vai voltar para nos buscar. É uma comprovação de que Ele deu algo muito precioso, muito maior, para nos mostrar que Ele vai voltar, que Jesus vai voltar glorioso naquela nuvem, esperando a sua noiva amada. E Deus hoje quer nos relembrar. Que tipo de vida nós estamos tendo? Será que nós somos inimigos da cruz, indo para a igreja todo domingo? Será que os nossos sonhos são só voltados para nós mesmos? Será que nós entendemos que nós precisamos viver uma vida com o senso do que é eterno? Será que a gente entende que a eternidade não é um lugar, que a eternidade é o conhecer de uma pessoa, que a eternidade é o conhecimento de Deus, e isso está disponível para nós agora? Nós não precisamos morrer e esperar Jesus voltar para que a gente conheça Ele. Nós podemos começar a conhecê-lo agora. E eu sinto que Deus está nos fazendo essas perguntas hoje. Será que os nossos olhos estão voltados para a eternidade? Será que em algum momento a gente esqueceu disso? Será que em algum momento a gente já viveu com esse entendimento, mas a gente esqueceu? Eu sinto muito que Deus Ele quer trazer sobre nós hoje um entendimento, relembrar a aliança que nós temos com Ele. Nos reconciliar, o ministério da reconciliação sobre nós. Aquilo que Jesus fez na cruz, quando éramos inimigos de Deus, e Jesus fez com que, através do sacrifício, nós tivéssemos paz com Deus. Deus quer nos relembrar hoje
que nós somos peregrinos, que a nossa pátria é o céu, que é possível a gente mergulhar fundo no mar da presença de Deus e a gente não flertar mais com a vida terrena, com as paixões terrenas, com as concupiscências dessa terra, porque nós entendemos que existe algo maior. Então, toda dor que a gente passa, ela vai ser ressignificada em Deus. Em Deus, nada é em vão. Com Deus, nada é em vão. Deus consegue transformar o nosso maior sofrimento para a glória dele. Deus consegue extrair glória de lugares que a gente pode olhar e só enxergar a escuridão. Mas para isso, nós precisamos permitir que Ele nos molde como um olheiro molda um barro. Porque nós não podemos ter um plano B. Não é mais tempo, gente, da gente ter um plano B. Nós temos que entender que só existe um plano. E ele é o plano de Deus. Eu quero convidar você a refletir sobre isso. Porque para ter uma vida que clama Maranata, é preciso um mergulho profundo e sem volta. Eu quero clamar, Maranata, ora vem, Jesus. Eu quero clamar, Maranata, ora vem. Eu quero clamar, Maranata, ora vem, Jesus. Eu quero clamar, Maranata, ora vem. Não quero só cantar mais uma canção que diga vem. Não quero mais dizer que te espero sem esperar. Não posso mais viver como se não fosse alguém eterno. Eu quero clamar, Maranata, ora vem, Jesus. Eu quero clamar, Maranata, ora vem. Eu quero clamar, Maranata, ora vem. Eu preparei um mais belo vestido pra você me ver. Eu penteei meu cabelo que já foi ungido por você. E eu nem preciso me maquiar, porque você conhece todas as minhas marcas. E mesmo assim, continua a me amar. Eu quero clamar, Maranata, ora vem, Jesus. Eu quero clamar, Maranata, ora vem. Eu quero clamar, Maranata, ora vem, Jesus. Eu quero clamar, Maranata, ora vem.
canção que diga vem. Não quero mais dizer que te espero sem esperar. Não posso mais viver como se não fosse alguém eterno. Eu quero clamar, Maranata, ora vem, Jesus. Eu quero clamar, Maranata, ora vem. Eu quero clamar, Maranata, ora vem. Eu preparei o mais belo vestido pra você me ver. Eu penteei meu cabelo que já foi ungido por você. E eu nem preciso me maquiar, porque você conhece todas minhas marcas e mesmo assim continua a me amar. Eu quero clamar, Maranata, ora vem, Jesus. Eu quero clamar, Maranata, ora vem. Eu quero clamar, Maranata, ora vem, Jesus. Eu quero clamar, Maranata, ora vem. Quero que os meus ossos, que meu coração e minhas escolhas digam vem. Que todos os dias minha própria vida clame por ti. Quero que os meus ossos, que meu coração, que minhas escolhas digam vem. Que todos os dias minha própria vida clame por ti. Ei, Jesus, cadê você? Ei, Jesus, cadê você? Sua noiva está clamando de saudade. Ela está clamando de saudade. Ei, Jesus, cadê você? Ei, Jesus, cadê você? Meu coração está clamando de saudade. Esperamos por você. Esperamos por você. Esperamos por você. Esperamos por você. Volta logo, volta logo, volta logo. Eu quero te ver. Volta logo, volta logo, volta logo. Eu quero te ver. Eu quero clamar, Maranata, ora vem, Jesus. Eu quero clamar, Maranata, ora vem. Você pode se levantar e dizer isso com a gente? Eu quero clamar, Maranata, ora vem. A tua igreja te chama, Jesus. Eu quero clamar, Maranata, ora vem. Eu quero clamar, Eu quero clamar, Maranata, ora vem. Maranata. Eu quero clamar, Maranata, ora vem. Quero que os meus ossos, Quero que os meus ossos, que meu coração e minhas escolhas digam vem. Que todos os dias
Jesus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos por quem o Senhor é. Deus, assim como essa canção que nós acabamos de cantar, nos faça ser uma igreja que clama pelo Senhor com a sua própria vida, não apenas com seus lábios. Nos faça ser uma noiva que escolhe o Senhor todos os dias e nos faça ser uma noiva que busca a vida eterna, nos faça ser uma noiva que busca o conhecimento do Senhor. Deus, nos livra de sermos inimigos da sua cruz, nos livra de termos o nosso próprio umbigo como Deus. Nos marque essa noite com um senso de eternidade. Nesse momento agora a gente quer abrir para orar por vocês. Então, se algo do que eu falei aqui fez sentido, de alguma forma você quer se arrepender diante de Deus e você quer falar: Deus, eu não quero que o medo me impeça mais. Eu não quero ser mais escravo do medo, de me entregar completamente para o Senhor. Ou talvez você esteja tentando você mesmo se purificar, você mesmo com as suas próprias mãos fazer roupas de figueira para si. Ou talvez você tenha se dado conta que os seus projetos, os seus planos estão com um fim em si mesmo. Você não percebeu ainda que Deus tem um plano. E talvez você estava vivendo além disso, aquém disso. Ou talvez se você simplesmente quer a oração. A gente quer abrir esse momento agora. Não precisa ter vergonha, gente. Se você quer receber a oração por uma dessas coisas que eu falei, por favor, vem aqui na frente. Nós vamos orar. E nós queremos muito que seja um momento de fluir do Espírito. Então, se você não vier aqui na frente, eu convido que você fique no seu lugar em oração também. Porque Deus nos deu a honra da sua presença. Então nós precisamos ser bons anfitriões da presença de Deus. Nós não queremos ser aqueles que Deus passa e a gente não percebe. Então, se você quer oração, vem aqui na frente que nós vamos orar. Amém? Pode vir. Cidade de Deus, flua nesse lugar. O Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo de Deus nos convence essa noite da nossa miserabilidade, nos convence essa noite que nós precisamos entregar mais, nos convence essa noite. Abre os nossos olhos. Não precisa ter vergonha. Se você tiver algum pedido de oração específico também, a gente vai ter pessoas orando. Então você pode vir aqui na frente. Se você está com alguma enfermidade, nós queremos orar por você também. Não tem mais como voltar, não tem mais como
que meu coração e minhas escolhas digam vem, que todos os dias minha própria vida clame por ti. Quero que os meus ossos, que meu coração e minhas escolhas digam vem, que todos os dias minha própria vida clame por ti. Ei, Jesus, cadê você? Ei, Jesus, cadê você? Meu coração está clamando de saudade, está clamando de saudade. Ei, Jesus, cadê você? Ei, Jesus, cadê você? Meu coração está queimando de saudade. Ei, Jesus, cadê você? Ei, Jesus, cadê você? Sua noiva está clamando de saudade. Ei, Jesus, cadê você? Ei, Jesus, cadê você? Meu coração está clamando de saudade. Esperamos por você. Esperamos por você. Esperamos por você. Te esperamos. Esperamos por você. Eu quero clamar, Maranata, ora vem, Jesus. Eu quero clamar, Maranata, ora vem, vem, vem. Eu quero clamar, Maranata, ora vem, Jesus. Eu quero clamar, Maranata, ora vem. Eu quero clamar, Maranata, ora vem. Com a minha vida eu quero clamar, Maranata, ora vem. Eu quero clamar, Maranata, ora vem, Jesus. Eu quero clamar, Maranata, ora vem. Quero que os meus ossos, que meu coração e minhas escolhas digam vem, que todos os dias minha própria vida clame por ti. Quero que os meus ossos, que meu coração e minhas escolhas digam vem, que todos os dias minha própria vida clame por ti. Ei, Jesus, cadê você? Ei, Jesus, cadê você? Meu coração está clamando de
te desejamos, mas não apenas te esperamos de uma forma passiva, mas como Pedro diz, esperando e apressando. Espírito Santo de Deus, caia com uma porção maior sobre nós hoje. É você quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Vem e nos transforma, vem e muda a nossa mente. Muda, Senhor, o nosso jeito de pensar, muda o nosso jeito de agir. Nós queremos te agradar, nós queremos te agradar. Que a nossa vida seja para a sua glória, Jesus. Que a nossa vida seja para a sua honra. Não deixe os nossos olhos ficarem presos às coisas dessa terra, porque tudo é passageiro, mas nós esperamos o Rei que há de vir. Não deixa, Senhor, as coisas desse mundo nos fazerem esquecer. Existe um Rei que virá e não tardará. Não é uma mera história, é uma verdade pela qual nós vivemos. Nós aguardamos o Cristo que irá estabelecer o seu reino sobre essa terra. O Cristo que virá restaurar todas as coisas. O Cristo que fará tudo novo. Não nos deixe esquecer. Não nos deixe esquecer, Jesus. Volta logo, volta logo, volta logo. Eu quero te ver. Volta logo, volta logo, volta logo. Eu quero te ver. Volta logo, volta logo, volta logo. Eu quero. Você pode dizer isso mais forte? Vamos juntos, volta! Volta logo. Escuta, Jesus! Volta logo, eu quero te. Volta logo! Volta logo, volta logo, eu quero te ver. Volta logo, volta logo, volta logo, eu quero te ver. Eu quero clamar, Maranata, ora vem, Jesus. Eu quero clamar, Maranata, ora vem. Eu quero clamar. Eu quero clamar, Maranata, ora vem. Eu quero clamar, Maranata, ora vem, Jesus. Eu quero clamar, Maranata, ora vem. Eu quero clamar, Maranata, ora vem, Jesus. Eu quero clamar, Maranata, ora vem. Quero que os meus ossos, que meu coração, que minhas escolhas digam vem. Que todos os dias minha própria vida clame por ti. Quero que os meus ossos, que meu coração, que minhas escolhas digam vem. Que todos os dias minha própria vida clame por ti.
assim, Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo. Nós queremos agradecer, Senhor, pela sua presença manifesta no nosso meio. Eu oro, Pai, para que tudo aquilo que foi semeado nessa noite possa encontrar corações como terra fértil. Eu oro, Senhor, para que tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi ministrado, tudo aquilo que foi cantado, que cada frase, que cada estrofe, que isso gere frutos, isso encontre uma terra saudável, uma terra boa para o plantio nos nossos corações, isso gere frutos, e frutos eternos, frutos dignos de arrependimento. Eu oro, Senhor, para que os nossos olhos e os nossos corações estejam voltados completamente para o Senhor. Que nesse tempo onde tudo é muito acelerado, onde tudo é muito intenso, onde nós queremos todas as coisas, queremos conquistar o mundo, que em meio a toda essa correria e toda essa ansiedade de fazer as coisas, a gente não se perca em olhar para o Senhor, em parar de fazer o que a gente tem que fazer e olhar para o Senhor, que a gente não se perca, Senhor, que nós possamos estar sempre centrados e olhando para o Senhor, centrados e olhando para o Senhor, em meio a toda a correria, em meio a todas as demandas, em meio a todas as responsabilidades, tudo aquilo que a gente precisa fazer enquanto estamos aqui nessa terra, que a gente não se perca e não deixe de tirar um tempo de parar tudo e olhar para o Senhor, Deus. Senhor, que os nossos corações, eles queimem de saudade pela sua presença, que todos os dias nós possamos buscar um tempo com o Senhor, um tempo para te buscar, para te ouvir, para te conhecer, Deus. Que essa possa ser a rotina dos nossos dias, que esse possa ser o desejo dos nossos corações. Que nós possamos, Jesus, te conhecer dia após dia, dia após dia. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse tempo, Pai. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Aplauda o Senhor com vontade, Pulse. Vamos lá. Amém. Uau, gente. Ai, muito bom, né? Eu ficaria aqui a noite toda. Você pode tomar seu assento rapidamente. Eita, que agora acendeu a luz, o olho de todo mundo ardeu, aquela coisa assim. Meninas, muito obrigada. Muito obrigada de verdade. Elas são incríveis, né, gente? São minhas amigas. Da maioria aqui, tá bom, tudo bem, vou aceitar. Gente, muito bom esse tempo. Uma honra e uma alegria para nós, enquanto Pulse, receber vocês nesse momento tão especial, nesse tempo que o Senhor reservou. As meninas já acompanham o Pulse já tem um tempinho, já estão com a gente aí nas conferências e nos cultos há uns anos, sempre nos abençoando muito, sempre entregando muito do Senhor, derramando muito da presença de Deus. E hoje foi um dia que já estava na agenda do Senhor, eu creio, que estava marcado para a gente viver esse tempo. Esse EP está guardado aí há um tempo, né, gente? E agora ele saiu do esconderijo do Altíssimo, para que todos possam ver e testemunhar aquilo que o Senhor tem gerado nelas. Então, é uma honra muito grande fazer parte desse momento, fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo em vocês e através de vocês. E a gente está dando uma participaçãozinha como Pulse. Estou muito feliz, em nome de todo o meu time de liderança do Pulse, em nome do Pulse. Muito obrigada por escolherem estar com a gente nesse momento tão especial. Vocês podem aplaudir o Senhor pela vida dela, gente? Ai, gente, muito bom. A gente já está caminhando para o final. A gente vai fazer a palavra de oferta agora. Obrigada, já está aqui. Mas antes eu queria dar 2 avisos muito rápidos. É o meu momento de Equiti. Eu falei com elas, vai ser coisa rápida, vou vender meu peixe. Mas 2 avisos muito rápidos. O primeiro é que amanhã, você que é jovem, membro dessa igreja, você sabe, amanhã é domingo, é dia de igreja. Temos culto de manhã e à noite, de manhã às 10 da manhã e à noite às 19 horas. Então, você que é daqui,
sabe que amanhã você tem um compromisso, né, na sua igreja. A gente te espera no culto, amanhã, ou de manhã, ou à noite, ou nos dois, né? Você vai decidir. E o segundo aviso, cadê Eduardo? Eduardo está conversando. Cadê o negócio da conferência? O segundo aviso é, nós temos Pulse Conference daqui a um mês. Gente, nossa conferência de jovens e adolescentes aqui da Palavra Viva Nova Iguaçu vai acontecer no próximo mês, dia 26, nem um mês, gente, tem menos de um mês agora rolando aí, ó. Dia 26 e 27 de julho, nossa conferência de jovens, Start Over. A gente acredita muito naquilo que o Senhor está fazendo. Já começaram a acontecer coisas que estão apontando para aquilo que a gente tem sonhado para essa conferência. Um tempo novo no Senhor, um tempo de novos começos, um tempo de mudança de vida. Mas tudo isso começando a partir de um conhecimento de quem Deus é, a partir de um mergulho no Senhor, a partir de um encontro com Deus. Essa é a nossa proposta para a conferência desse ano. Então você, jovem adolescente do Pulse, já está mais do que convocada a fazer a sua inscrição. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code, as inscrições estão abertas por um precinho que é bem menor do que o valor de um Big Mac, só para ajudar a gente a organizar as coisas aqui. Então garanta a sua vaga. Você que está nos visitando hoje, está aí o nosso convite. Quiser e puder estar com a gente, eu sei que, gente, tem gente aqui que veio de São Paulo, tá? Se você que é do Pulse não se sente honrado, não sei nem o que eu falar para você. Tem gente de São Paulo, tem gente de Niterói, São Gonçalo, entendeu? Gente que veio de longe para estar com a gente hoje. Então fica aqui o nosso convite de São João de Meriti. O Vinícius olhou com uma olhada de julgamento ali e eu. Gente de todo canto do Rio de Janeiro veio estar aqui com a gente hoje. Então fica aqui o nosso convite para você que quiser e puder estar na nossa conferência no próximo mês, dia 26 e 27, inscrições abertas. Aponta a câmera para o QR Code, ou mais informações, só me procurar no final do culto, ou eu, ou o Gustavo, ou a Thaís que está ali atrás, ou o Felipe que está ali atrás. Está cada um num canto da igreja para você não se perder. Pode procurar a gente e tirar suas dúvidas. Amém? Amém, gente? Gente, eu adoro o vácuo, é muito maneiro. Nesse momento eu quero ler um texto rapidinho com você. Lucas 21, do 1 ao 4, que fala sobre a oferta da viúva, né? Que entregou as suas 2 moedinhas. Provavelmente você já ouviu essa história. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, porque eu vou confessar o pecado, não estava na Bíblia. Cadê? Lucas 21. Coloco para nós aí. Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que esta viúva deu mais do que todos, porque todos os outros deram o que estava sobrando. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. E a gente, quando a gente fala de oferta, você pode trazer, por favor? Quando a gente fala de oferta, a gente acha que entregar, né, para o Senhor, sobrou um dinheirinho aqui na minha conta, o que é raro, no pleno dia 29, 28 do mês. Nessa altura do campeonato, meus amigos, a gente está entregando tudo que tem e mais um pouco, porque quem está sobrando no dia 28, né? Mas a gente, quando olha para esse texto, Jesus ele mostra aquela viúva que ela entregou exatamente tudo que ela tinha. Não importa se era dia 5, o 5º dia útil, o dia do pagamento, ou se era o 28º dia do mês. Ela estava entregando, independente do período do mês, tudo que ela tinha. Porque ela entendia a importância de investir no reino. Ela entendia a importância de depositar diante do Senhor aquilo que ela tinha. E ela cria em um Deus que poderia suprir as suas necessidades. Porque as 2 moedas era tudo que ela tinha para viver. E ela estava entregando diante do Senhor. E ao entregar diante do Senhor, ela está demonstrando uma confiança no Senhor. De Deus, eu não tenho. Isso aqui é tudo que eu tenho. Independente do tempo, do período do mês. Esse aqui é tudo que eu tenho. Mas eu confio. Eu creio, entrego e confio que o Senhor é um Deus provedor, é um Deus que guarda, é um Deus que zela, é um Deus que não deixa faltar. E ela depositou diante de Deus, né, no caso ali no tempo de oferta,
E isso chamou a atenção de Jesus, porque as outras pessoas estavam entregando o que sobrava. Então, eu tenho essa reservazinha aqui, as moedinhas, a sobra do mês, eu vou lá entregar lá para Deus. É o que deu para entregar aqui, Deus, foi o que sobrou. Ela não, ela entregou tudo. Tudo que ela tinha, crendo que o Senhor era poderoso para suprir as suas necessidades. E quando Jesus vê essa cena, ele fala que aquela oferta foi muito mais valiosa do que as outras. Não por uma questão de quantidade depositada ali, mas por uma questão de confiança e entrega. Aquela mulher, ela confiou que o Senhor, ele poderia suprir suas necessidades. O texto não fala mais sobre ela, a gente não ouve mais falar, mas eu acredito que, cara, ela foi uma mulher que nunca teve falta de nada. Ela foi uma pessoa que viveu uma vida boa. Não posso dizer que foi sobrando, né? A gente não tem como afirmar isso. Mas ela foi alguém que creu e confiou no Senhor. E quando a gente crê e confia no Senhor, o Senhor, ele não deixa faltar. O salmista vai falar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando ele fala que nada falta, é nada. Então não vai faltar o teto sobre a cabeça, não vai faltar a roupa para o seu corpo, o alimento sobre a sua mesa. E a gente precisa confiar no Senhor, sabe? Sei que a gente é jovem e tem vários boletos para pagar, tem muitas contas, muitas demandas, muitas coisas. E às vezes a gente fala assim, caraca, não tenho nem para ofertar. Ih, Deus, não sobrou. Mas o Senhor, ele nos chama para dar passos de confiança nele, entregando aquilo que a gente tem. Claro que eu não vou falar para você tirar o dinheiro do seu boleto, em nome de Jesus, a não ser que Deus fale com você. Mas você me entendeu, né? E eu quero te convidar nessa noite a investir no reino de Deus, a depositar sua oferta, trazer sua oferta. Você que é visitante, né? Você que é jovem membro daqui, quiser dizimar, quiser ofertar, esse é um bom momento para você investir na casa do Senhor, investir naquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar e também dar passos de confiança em Deus. Dar um passo de fé, um passo de confiança naquilo que Ele pode fazer e que Ele já está fazendo. Então, nesse momento, você fica à vontade. Se você quiser apontar a câmera do seu celular para o QR Code, esse QR Code já é o Pix da igreja. Todos os dinheiros são revertidos para essa conta, seja o dinheiro físico, o dinheiro do Pix, o dinheiro da máquina de cartão que a gente não tem hoje, tudo vai para a conta. Então, se você quiser investir de forma eletrônica, você pode. Quiser investir à moda antiga, você pode também. Fique à vontade. Gente, antes da gente encerrar, a gente, como Arenque, quer agradecer a todo mundo que está aqui, a todo mundo que veio de tão distante, a quem veio de perto também, aos nossos familiares, aos nossos amigos. Para a gente é muito gratificante estar aqui e é muito bom saber que vocês, mesmo que seja um pouco, confiam na gente. Então a gente está muito feliz. Eu sei que é muito diferente, né, gente? Mas eu sou grata a Deus porque é uma oportunidade que nós temos de louvar o Senhor, né? Então, a gente pode acessar isso livremente. No nosso país, a gente pode louvar a Deus livremente. Então, eu sou muito grata por isso. Então, muito obrigada a todo mundo que está aqui, a todo mundo que compartilhou, tirou foto, todo mundo que sorriu com a gente. A gente é muito grata. E antes... Cada um tem parte nisso também, assim. Cada um faz parte de uma estação do Arenque, né? Desde no banco da UERJ, a gente chorando, até a gente construindo isso juntos como igreja, como irmãos. Enfim, obrigada a todo mundo que participou disso. Quero agradecer também a nossa amiga Brenda. Gratidão eterna. Agradecer a essa igreja, honrar os líderes dessa igreja que abriram essa casa de vocês pra gente. Agradecer aos pais da Brenda, maravilhosos. Vocês estão incríveis. E agora, antes de vocês irem embora, a gente quer tirar uma foto. Então, quero convidar vocês a ficarem em pé, que a gente vai tirar uma foto. E chegar aqui pra frente. Tem que tirar aquilo dali, né? Ah, tá. Quer que eu ore? Deus, nós te agradecemos por cada uma das ofertas que foram liberadas aqui no seu altar. Eu oro, Deus, para que essa casa venha sempre experimentar de abundância do Senhor. Eu oro para que eles não venham ter falta de nada. Eu oro para que o Senhor honre a fidelidade de cada pessoa que entregou aqui o seu melhor nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
É isso, gente. Pode vir aqui pra frente. Vem pra frente. A gente, pra cá, virado pra cá, que a gente vai tirar daqui. A foto tá aqui. Obrigada.